Vamos hoje falar sobre revelação. O que é revelação? É o ato ou efeito de revelar, de desvendar, de mostrar, anunciar. É um descobrimento. E quem é que revela? Vamos lá ver? Vamos em Gálatas 1:12, que diz assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso é Paulo falando a respeito, do ensino dele, que ele não recebeu de homem algum, mas foi pela revelação de Cristo. E também em 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo revela. Ele se revela e ele revela-se a nós. Então é algo muito tremendo isso. Em João 17:3 também está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E em 1 de João 5:11 está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, assim, Jesus é a vida eterna. Conhecê-lo é a vida eterna. A gente começa a conhecê-lo no dia que a gente aceita Jesus. E a nossa vida começa, então, a parte eterna dela já aqui na Terra. Então, é algo muito profundo. Então, esses argumentos que a Bíblia foi muito afetada pela tradução, pela história, isso cai um pouco por terra, porque quem vai dizer qual versículo é o que foi afetado? Olha, nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus. Será que são 2 bilhões de bobos? Ou são pessoas que recebem a revelação direto de Jesus? Porque quando você lê a Bíblia, está escrito que ela foi escrita por revelação, por inspiração do Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que mora em cada um de nós, nós também podemos ter essa revelação. Então, vamos olhar 2 exemplos aqui. Em Mateus 2:12 diz assim: e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. De quem que está falando aqui? Está falando dos reis magos. Lembram que eles viram uma estrela, seguiram a estrela, encontraram o menino nascido, Jesus, e Herodes queria que ele fosse lá contar aonde era que estava esse menino. Mas o que aconteceu? Eles foram avisados por divina revelação para ir por outro caminho, porque o que Herodes queria era destruir Jesus. Tanto que ele mandou matar todas as crianças, considerando a data que os magos passaram por ele, Então, ele não queria outra coisa a não ser destruir Jesus. Mas foi avisado por divina revelação. Olha só, em Mateus 2:22, também está escrito: e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia,
em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Quem é que recebeu essa divina revelação aqui? Foi José. Ele recebeu para ir para o Egito, né, para fugir, e para retornar. E quando ele retornava, aconteceu essa situação aqui, que Arquelau reinava na Judéia, ele receou ir para lá, mas foi avisado em sonho e foi, então, para as partes da Galileia. Então, a revelação, ela também pode se dar pontualmente para determinadas coisas, como aqui nós vimos, né? Os magos foram avisados para ir por outro caminho e José também foi avisado para se dirigir à Galileia. Agora, como diz, a revelação é muito amplo, sabe? Então, vamos ver lá em Romanos 16, 25, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então, existe a revelação para essas coisas práticas, mostrar um caminho, como faz, até uma invenção, sabe? Eu já falei aqui em outra oportunidade sobre Êxodos 36, 1 e 2, que fala que Deus deu sabedoria, inteligência, entendimento a Bezaleel para ele fazer algo que havia ainda de fazer. Eles não sabiam ainda o modelo como era. Então, Deus dá essa sabedoria, inteligência, entendimento. Ao longo da Bíblia, a gente vê a manifestação disso. Deus deu a José, a Daniel, a muitas pessoas. Ele dá uma sabedoria especial. Mas essa revelação que está aqui no livro de Romanos 16, no verso 25, ela fala de mistério que teve desde tempos eternos oculto. Então o Espírito Santo tem coisas novas para mostrar. Então, há mistérios que estiveram ocultos. Aqui Paulo está falando há 2000 anos atrás, né? Então, ele está falando de coisas que estiveram ocultas naquele tempo. E então, ainda podem existir coisas ocultas, mas, considerando o tempo, eu acho, né, que é bem menos coisa. Eu creio que a maior parte já está revelada, já está explicitada. Aonde? Nos livros, né, principalmente na Bíblia, mas em outros escritos, em outros livros, que a gente, quando lê certo autor, a gente fala assim: meu Deus, mas como que ele tirou isso desse versículo? Eu entendo isso como uma revelação, algo que vem à luz, né? O significado é revelar, desvendar, mostrar, anunciar, descobrir. Então, o tempo inteiro eu acredito que Deus está mostrando coisas novas, mas elas já estavam lá escritas. É novo o entendimento, mas a mensagem já está lá. Então, há aquilo que é oculto ainda para ser revelado. Quer dizer, eu acredito que gradativamente menos coisas, porque nós já estamos, né, há 2000 anos da descida do Espírito Santo, né? E sabemos que Deus fala por vários meios. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 14, 6. Diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aqui apenas ele citou 5 maneiras de que Deus fala conosco, existem outras. Olha aqui, ele falando por meio de línguas, o Senhor revela através disso, por meio, né, da própria revelação, pela ciência, pela profecia, pela doutrina.
A gente sabe que em oração, meditação, clamor, busca, o Senhor também fala. Então há muitos meios pelos quais o Senhor se revela a nós. E devemos buscar. Não é apenas um único meio. Então, às vezes, aquele tempo mais singelo, que é o tempo do devocional diário, né, que cada um separa para buscar o Senhor, ali naquele tempo ele pode ser um tempo de revelação. O Senhor pode mostrar coisas novas. Já estavam lá escritas, mas novas para o seu entendimento. E mais um versículo sobre para que essa revelação? É para as pessoas se engrandecerem, é para elas compreenderem toda a palavra? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus revela a cada um detalhe, um pedaço. Para quê? Para que nós possamos depender uns dos outros. Porque se só uma pessoa soubesse tudo, com certeza ela iria se soberbecer. Então, eu imagino que é como um quebra-cabeça. A cada um Deus dá uma peça. E para que a peça faça sentido, ela encaixada, porque às vezes, não sei se vocês já montaram esses quebra-cabeças de 3.000 peças, se você olha pertinho, às vezes ainda não dá para ver o que será. Mas é preciso você olhar, se afastar um pouco e se olhar de longe para ver o que é que aquela figura quer dizer. Então, assim é com a palavra de Deus. Ele vai mostrando a cada um e cada um vai compondo parte do quadro, mas cada um precisa do outro. Olha só o que está em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Da igreja. O que é a igreja? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Quem? Jesus. E hoje ele está através de quê? Está no meio de nós, através do Espírito Santo, que faz morada em nós. Então, é na multiforme sabedoria do corpo que se manifesta a glória de Deus, o próprio conhecimento de Deus se manifesta no meio, no corpo da igreja. Então, olha só, ele não está eliminando nenhuma parte. Cada um de vós tem salmo, né? Vamos louvar, vamos engrandecer ao Senhor. Tem doutrina, vamos ensinar, vamos mostrar o que significa. Revelação, algo que estava oculto, que estava sem entendimento. Tem língua, sim, nós oramos em línguas e Deus revela. Porque é o sinal do rendimento do homem, é sinal de que você se submete ao Senhor, porque você está falando algo que você não entende. E quando você se deixa, né, ser usado pelo Espírito Santo de Deus, é sinal de humildade e o Espírito Santo vai usar. E a língua serve também para a sua própria edificação. E também, se você fala em línguas, ora para que a possa interpretar, porque também há a interpretação. E tudo isso para quê? Para a edificação do corpo de Deus. Olha só, também em 1 Pedro 1,13 está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então há uma revelação. E aqui Pedro está falando, ele já revelou, porque ele está falando, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Então, você tem que estar atento, sóbrio, no meu entendimento, é como prestando atenção, atento.
esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então há uma graça que se revela através de Jesus Cristo. Os lombos estão cingidos. O que significa lombo cingido? Cingido é o lombo vestido, você não está nu, não está dentro de casa. Então, quando a gente está com o lombo cingido, significa que você está pronto para sair, pronto para andar, pronto para caminhar. Né? Lombo é aonde se amarra o cinto da calça. Né? Então, essa é uma figura para dizer que, olha, estejamos prontos para caminhar, os lombos cingidos, né, do vosso entendimento. Então, nunca espere para aprender. O tempo é hoje, é agora. Sede sóbrio, esteja atento, né? Porque esperando na graça que vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. A revelação é dinâmica, é com o lombo cingido, é disposto a andar, é disposto a caminhar. Então, há um tempo, né? O tempo de entendimento, de busca, de estar na presença do Senhor. Mas há um tempo de cingir o lombo, de caminhar, de prosseguir. Jesus é maravilhoso, porque há tempo para todas as coisas, até na revelação. Então vamos agora a alguns exemplos do que já foi revelado. Ainda lá em Gálatas 2:2, que diz assim, é Paulo falando, né? E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, o Senhor dá revelação. Ele deu aqui a Paulo. A gente já viu que deu aos reis magos, deu a José. Pedro está falando aqui dessa revelação, ele recebeu. E aí a gente poderia, né, percorrer toda a Bíblia e achar exemplos. Mas ele está falando para que nós não corrêssemos em vão, não andássemos em vão. Então você vai cingir o lobo, né, do seu entendimento, vai estar atento, apto, pronto a aprender, mas esse aprendizado não é em vão. Você vai andar, mas de maneira alguma não corra como tivesse corrido em vão, porque há um propósito. Deus tem um propósito em te mostrar, em te revelar cada detalhe da palavra. Há um propósito nisso. Não é para correr em vão. Ele sabe aquilo de que você tem necessidade. Em uma outra vez eu disse também que no mundo há muito tipo de voz e nenhum é sem sentido. Então vamos buscar o sentido da palavra, o sentido da revelação de Jesus Cristo, porque é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que transforma a nossa vida. Olha, também eu achei o versículo lá em Efésios 1,17 que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então há um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, é o Espírito Santo de Deus. E quem? Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, é que libera esse conhecimento, esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação. E a gente sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. É Ele que nos dá o conhecimento. Neste conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então é algo extraordinário. E como a gente já viu em tantas oportunidades, o Senhor não quer que nenhum sequer se perca. Ele quer que
todos sejam alcançados. Então ele não segura a sua revelação. Ele não está com o braço encolhido que não possa salvar. Ele não está com o ouvido tapado que não possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração, o nosso chamado, o nosso pedido de ajuda. Olha, aí vamos a mais um versículo que está lá em 1 de Pedro 4,13, que diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então há uma glória a ser revelada, há uma glória, algo extraordinário, tremendo. Aquilo que está escrito, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio que parte desta revelação é aqui para a terra hoje. Ele também, não estou falando que não tem céu, que não tem coisas a serem reveladas lá, mas há coisas aqui, porque Deus quer que cada um seja alcançado. E se essa revelação é para edificação, é para o crescimento da igreja, é para o outro também. É para que assim como alguém orou por você, alguém interviu por você, você possa intervir, você possa orar pela outra pessoa. Porque o Senhor quer que todos sejam alcançados, Ele não quer que nenhum sequer se perca. Então há uma revelação, uma glória a ser revelada. E ele fala que, olha, ele está de novo falando, né? Em outra parte é dito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui de novo está nos animando. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, porque também na revelação da sua glória nós nos regozijaremos e nos alegraremos. Então faz parte, a aflição e a alegria faz parte da vida. Nenhuma pessoa tem só alegria e tem só aflição. Isso faz parte da distribuição da soberania de Deus, que distribui a cada um para o que for útil, para a edificação da igreja. E vamos também lá em Apocalipse 1.1. Revelação de Jesus Cristo. É o que é Apocalipse. Está se explicando, como a Valnice sempre diz, a Bíblia se explica pela Bíblia mesmo. Então, Apocalipse 1.1 é o quê? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, assim como ele notificou a João, ele pode nos notificar. E eu acredito que ainda há mistérios no livro de Apocalipse. Se nós buscarmos, clamarmos, eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar. Não para o nosso ensoberbecimento, mas para a graça, a glória de Deus. Olha, e eu queria trazer a fala aqui do Lauro Xavier. Ele faz parte do Ministério Missão Cristã Mundial. Ele escreveu assim em uma das revistas, né? Não precisamos de mais revelações, e sim colocar em prática o que já sabemos. Olha, não é para a gente parar de buscar, mas aquilo que você já recebeu, que você tem, é suficiente para a sua vida. Então, Deus já revelou o mundo. Ele pode não ter revelado para você tudo, mas Ele revelou para a igreja. Então, essa exortação dele, eu vou fazer voz aqui ao chamado dele, é para a causa missionária. Gente, nesses tempos de pandemia, tempos tão difíceis, tempos que muitos perderam emprego, perderam sua fonte de renda, muitos não estão conseguindo contribuir com a igreja, e a igreja está
muito necessitada, precisando de recursos. E eu queria falar aqui especificamente a respeito de Moçambique. Moçambique, lá em Maputo, onde a gente conhece o missionário Gessé, que está lá há mais de 20 anos, no centro Arco-Íris, Machava, em Maputo. Ocorrem muitas cheias, quase todo ano, mas a cheia desse ano foi tremenda. Ela nunca assim alcançou níveis como alcançou esse ano. Então a igreja está carente. Então precisamos orar por missões, precisamos agir, precisamos ir. Então o Lauro Xavier disse essa palavra porque já tem muito chamado, tem muita coisa e nós precisamos atender ao chamado. Claro que vamos buscar, claro que a revelação é para nós. Esse foi só um contraponto que eu estou colocando aqui, porque às vezes as pessoas querem buscar para si mesmos. E esse contraponto que eu trouxe é apenas para a gente, olha, busque, o Senhor tem revelação hoje, mas olha, muitas coisas, eu acredito até que a maioria já está escrito na Bíblia, já está escrito como você deve proceder, o que você deve fazer. O ide já está lá, ide por todas as nações e línguas, pregando a palavra. Este ide não precisa de revelação, já está escrito, sabe? Precisa do ir, é cingir o lombo e caminhar. Então, em nome de Jesus, eu queria deixar essa reflexão para esta semana sobre as revelações que Deus tem e aquelas que Deus já te deu. E muitas vezes você ainda não cingiu o lombo e não caminhou. Eu quero te exortar essa semana a trazer à memória o que te traz esperança, trazer à memória revelações que Deus já pode ter te dado. E quero exortar a cada um que me ouve, que se você não puder cooperar com a igreja missionária, você pode orar, interceda, ore, socorra a igreja do Senhor Jesus. E tenhamos todos uma ótima semana na luz e na graça do Senhor Jesus. Amém.